Se esse vídeo foi recomendado pra ti, tu provavelmente também tem o sentimento de que a vida dos sonhos tá logo ali, te esperando, e tu tá aqui pensando, planejando, mas não executando. É quase como se tivesse uma coisa que te impede de chegar nela. Desde que eu me lembro, eu sempre fui muito boa em planejar e muito ruim em executar. Talvez ruim não seja a melhor palavra, mas eu sempre fui muito inconsistente. Mas a partir de hoje isso muda, porque eu não quero passar 20 anos de insatisfação pensando em tudo que eu poderia ter feito, pra daí também já não ter mais nem energia, nem tempo pra fazer. Bom, mas se fosse fácil assim, todo mundo conseguia, todo mundo fazia e não tinha problema nenhum, né? Ninguém ia estar insatisfeito com o trabalho, com o relacionamento, com o corpo. Criar esses novos hábitos é algo extremamente natural pra gente. Pensa em tudo que tu faz de manhã quando tu acorda. Escovar os dentes, pentear o cabelo, espero que lavar as mãos depois de ir no banheiro. Tudo isso um dia foi novidade até que se tornou um hábito. E hoje a gente faz isso praticamente sem pensar. Esse processo de criação de hábito consiste em repetir diariamente, por inúmeras vezes, uma mesma atividade até que ela se torne quase automática. A repetição dessas tarefas vai criando esse caminho tão forte que a gente realmente não reflete muito, e é justamente por isso que é tão difícil de modificar, porque é algo tão forte, tão automático, que a gente precisa fazer um esforço muito grande para desfazer esse caminho e criar um novo. A boa notícia é que, da mesma maneira que a gente criou aquele hábito no início, a gente vai criar um novo também, reforçando, refazendo, repetindo, até criar esse novo caminho no cérebro. De uma maneira bem simples, o Duhigg, no Poder do Hábito, fala que o processo do hábito envolve 3 etapas: um gatilho, uma ação e uma recompensa. Toda vez que algo acontece que é um gatilho, o nosso cérebro acessa aquele caminho, faz a tarefa e depois a gente tem uma recompensa. Geralmente se sentir bem, se sentir confortável, mais feliz, algo que nos dá um retorno de que a gente deveria continuar com esse processo funcionando. Quando esse hábito está bem estabelecido, essa ligação entre gatilho e tarefa é automática. E se a gente quiser modificar um hábito ou criar um novo, a gente precisa criar essa conexão no nosso cérebro. No livro Hábitos Atômicos, o James Clear fala sobre uma série de opções para a gente criar esses caminhos, e um deles é tentar ligar um hábito que a gente quer desenvolver com um que a gente já tem. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai escovar os dentes, a gente passa fio dental. E aí, eventualmente, isso vai ser tão automático que a gente vai sempre passar fio dental quando a gente escova os dentes. Como eu sou muito curiosa e gosto de planejar a vida, eu já li sobre diversos métodos, mas eu nunca consegui me comprometer de verdade com algum deles para botar em prática. Apesar disso, eu criei alguns hábitos bem duradouros ao longo dos anos, como fazer reflexões matinais, correr e passar fio dental nos dias que eu trabalho no escritório. Esses hábitos funcionaram porque eles couberam na minha rotina. Couberam na época em que eu comecei e continuam cabendo, apesar das mudanças ao longo do tempo. E essa capacidade de adaptação é essencial para a gente entender se um hábito é possível ou se a gente está tentando fazer coisa demais. Eu recentemente comecei a ouvir o podcast do Andrew Huberman, que é um neurocientista que compartilha conhecimento e entrevista pessoas sobre criação de hábitos, bem-estar, saúde mental. E quando eu vi um episódio sobre como desenvolver novos hábitos, é óbvio que eu dei play instantaneamente, porque eu tava querendo descobrir qual ia ser o novo método mágico que ia fazer tudo funcionar. E aí o primeiro ponto é que não existe um consenso sobre quanto tempo demora para desenvolver um novo hábito. Ele cita no episódio um estudo que fala que as pessoas demoraram entre 18 e quase 300 dias para desenvolver um novo hábito e fazer ele virar quase automático. Então, sim, precisa ser muito consistente naquelas situações em que vai demorar quase 1 ano repetindo todos os dias até virar um hábito. Considerando isso, é óbvio que vai ser muito difícil entrar numa rotina mais produtiva, escolher a opção saudável ao invés da comida que dá conforto. Mas apesar de tudo, se a gente continuar com as mesmas ações, a gente provavelmente vai ter os mesmos resultados. E se o sentimento nesse momento é de insatisfação, ele provavelmente vai continuar sendo o mesmo. Segundo o Huberman, o corpo da gente está organizado de uma maneira diferente ao longo do dia. Então a gente precisa entender como colocar determinados hábitos em momentos que a gente está mais propenso para conseguir realizar. Um exemplo é
que é muito mais difícil de noite, depois de um dia estressante, resistir a um pedaço de pizza ou uma comida confortável ou ficar no sofá, ao invés de pela manhã, quando a gente recém acordou e talvez esteja mais otimista. Essa sensação de a gente ter mais força de vontade e controle de manhã do que de noite, na verdade, tem a ver com todo um processo de alteração dos níveis dos nossos hormônios ao longo do dia. Pela manhã, a gente tende a estar mais disposto a atividades que exigem um pouco de foco. Então, aqueles hábitos que são mais difíceis, que exigem um pouco mais de força de vontade, de manhã seria o momento para tentar eles. Praticar atividade física, se concentrar para fazer uma tarefa difícil. Amanhã, em tese, seria o momento que a gente estaria mais propenso a ter sucesso com essas atividades. Já pela tarde, a gente tem hormônios funcionando em níveis mais altos que vão ajudar a gente a fazer atividades mais criativas, que precisam de um pouco menos de controle e que a gente consegue simplesmente se entregar. Para atividade física mais leve, como caminhada, corrida, num ritmo mais calmo, é um bom momento para tentar. E já de noite vai ser um momento em que a gente vai renovar essa força de vontade. Então, o ideal é a gente fazer realmente atividades mais relaxantes que vão nos ajudar a acalmar o cérebro e o corpo e estar preparado para um novo dia. Além de entender em qual momento do dia a gente deveria organizar cada hábito, ele sugere que a gente escolha 6 hábitos que vão ser trabalhados durante 21 dias e que a gente se esforce ao máximo para tentar cumprir todos os dias pelo menos 4 desses hábitos, sem tentar compensar no dia seguinte, sem se sentir culpado porque não conseguiu. Nesse processo é bastante importante registrar como que foi, se foi difícil, se foi fácil, por que a gente não conseguiu cumprir aquele objetivo naquele dia, para tentar entender se a gente está tentando colocar num lugar errado, se nesse momento não é compatível com a nossa rotina desenvolver esse novo hábito. E nesse processo é possível que a gente também entenda que aquele hábito nem era tão fundamental assim pra gente. Esse é o método que eu vou usar nos próximos 21 dias e eu decidi tentar trabalhar nesses 6 hábitos. Alimentação e hidratação, seguindo o plano alimentar que eu tenho e com o objetivo de 2 litros de água por dia. Trabalhar a minha capacidade física, seguindo os treinos de força e os treinos de corrida. Os meus hábitos de sono, com uma rotina corrida fica um pouco difícil às vezes conseguir fazer tudo caber, então eu vou priorizar 7 horas de sono todas as noites. Estudos, porque eu recentemente flertei com a ideia de fazer mestrado, então eu preciso me organizar e começar a estudar para seleção. Melhorar os meus hábitos financeiros, registrar tudo que eu gasto. Essa é a primeira etapa que eu quero trabalhar desse hábito. E o meu comprometimento com criação de conteúdo e produzir conteúdo semanal para cá, diário para as outras redes, realmente levar a sério esse trabalho. Muitos desses hábitos estão conectados. Certamente me alimentar melhor e me hidratar vai fazer eu correr melhor. A prática da atividade física deve melhorar a qualidade do meu sono. E se eu estiver descansada, eu provavelmente vou render melhor nos meus estudos e no meu trabalho. Com clareza do que eu devo fazer, eu certamente vou me sentir mais feliz, mais realizada e talvez com menos vontade de compensar em gastos desnecessários para trazer um pouquinho de felicidade para minha vida. Mas ainda assim, todos os dias eu vou precisar escolher a comida saudável e fazer o meu treino ao invés de ficar no sofá assistindo série e estudar ao invés de simplesmente fazer nada. Nessa fase inicial, meu foco está realmente em garantir que todas essas pequenas ações vão ser realizadas com toda a dedicação que for possível e tentar registrar ao máximo todo esse processo que convenientemente satisfaz aquela premissa de produzir conteúdo, que também é um hábito. Dá pra ti que assiste os meus vídeos e pro meu canal a devida atenção é um objetivo bem grande pra mim e é algo que eu quero focar nesses próximos 21 dias pra fortalecer enquanto hábito. Com certeza eu não sou a única pessoa de 35 anos que gostaria de estar vivendo uma vida um pouquinho diferente. Sem dúvida, compartilhar essa jornada vai trazer novos aprendizados, novas ideias e contribuir para melhorar um pouquinho. Se tu ficou curiosa para saber se essa tentativa vai dar certo, como que vai ser tentar mudar tanta coisa relevante meio que ao mesmo tempo, te inscreve no canal, curte o vídeo e deixa nos comentários em quais hábitos tu gostaria de trabalhar. Tudo isso ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas
que tem interesses parecidos e ajuda também a tornar o sonho de monetizar esse canal uma realidade. Eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!